Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa pequena cidade do Rio Grande do Sul chamada São Luís Gonzaga, de uma família muito tradicional naquela região. Uma família muito conhecida até hoje, inclusive, é uma família que detém o poder político e econômico naquela comunidade. Muito influente ainda hoje. Mas naquela ocasião, quando eu nasci, a família tinha dois ramos. Um que tinha o nome e a importância na cidade, e outro ramo da família que detinha o poder político, econômico e social na comunidade. Eu não sei por que cargas d'água eu nasci naquele lado que só tinha o nome. Não tinha o poder econômico nem o poder político, mas Deus sabia todas as coisas. Mas eu fui ensinado desde pequeno, a minha mãe nos ensinou desde criança que nós tínhamos que valorizar muito o nosso sobrenome. O nosso nome tinha muito valor, tinha muita importância. Então, quando você pega uma criança e ensina ela que ela é diferente, que ela é melhor que as outras pessoas, ela se torna arrogante. E eu me achava, por pertencer àquela família, por fazer parte daquele, ter aquele sobrenome, eu me achava melhor que as outras pessoas. E você ensina uma criança a ser assim. E a criança cresce se achando melhor, e a criança vira um adulto arrogante e orgulhoso. E eu era mais ou menos assim, eu me achava muito bom. Em tudo aquilo que eu fazia, eu achava que eu era o cara. Tudo que eu estava fazendo, eu achava que eu fazia muito bem feito. E eu, dentro da minha casa, tinha uma coisa que o meu pai fazia comigo. Por isso que nós que temos filhos, você que é pai, você que é mãe, quando você fala com os teus filhos, você tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas que você fala para eles. O meu pai fazia uma brincadeira comigo, eu devia ter, sim, eu me lembro desde os 5 anos de idade. 5, 6, 7, 10, 20, 25, 30 anos de idade, eu me lembro o meu pai fazendo esta brincadeira comigo. Ele dizia que eu era um filho adotivo, que ele tinha me achado num campo, que ele estava andando num campo, e lá no Rio Grande a gente diz assim que tem uma toceira de macega, e eu estava lá. E ele me juntou e me levou para casa. Se eu falar hoje com meu filho que está aqui, que tem 29 anos, se eu falar isso para ele em tom de brincadeira, nós vamos achar muito engraçado. Agora eu falo para uma criança de 5 anos de idade, que ele foi encontrado, que ele foi achado, que ele foi adotado, que ele foi abandonado e eu fui trazido para dentro de uma casa. Como é que fica a cabeça daquela criança? Então eu cresci imaginando que um dia eu ia encontrar minha família. Muitas vezes, momentos de crises, momentos de dificuldades na minha vida, eu ficava imaginando, aonde está a minha família? Quem sou eu? Da onde que eu vim? Quem será que é meu pai? Quem é que me abandonou lá naquele campo? Aí isso passava pela minha cabeça, porque o meu pai me falava isso. Inclusive, no dia do meu casamento, ele falou para minha cunhada que a Elisete estava casando com um filho adotivo dele. Era uma brincadeira que hoje para mim não tem mínima importância, mas era uma brincadeira que com uma criança machucava muito. E como eu via o meu pai chegar em casa, muitas vezes, eu via o meu pai chegar em casa embriagado. E eu achava aquilo muito feio. E eu fiz uma promessa comigo. Eu era criança e fiz uma promessa que quando eu me casasse, quando eu tivesse os meus filhos, eu não ia chegar bêbado em casa. E eu estou aqui com testemunhas oculares da história, eu não chegava bêbado em casa. Eu fiz um pouquinho pior que o meu pai. Eu ficava bêbado dentro da minha casa, na frente dos meus filhos. E eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu não era igual ao meu pai, porque o meu pai bebia no bar. Eu não bebia em bar, eu só bebia na minha casa. Então eu me achava melhor do que ele, porque eu imaginava que bêbado era ele porque ele bebia cachaça. E eu tomava bebidas mais finas, bebidas mais caras, então eu era uma pessoa que só bebia socialmente. Mas muito bem, eu tinha por volta de 11, 12 anos, e eu descobri que eu tinha no meu peito uma dor, alguma coisa estranha, que parecia que me apertava o meu peito, e eu não sabia o que que era. Só que eu não contava para ninguém isto. E eu, com 11 para 12 anos, no aniversário da minha irmã mais velha, eu tomei aquele dia, pela primeira vez na minha vida, um copo de cerveja.
Quando eu tomei aquela cerveja, aquilo me deu uma paz, me deixou assim diferente. E eu pensei com meus botões, digo, achei a solução para o meu problema. Então, quando eu estava com aquela dor no meu peito novamente, eu resolvia tomando uma cerveja. Bebia um copo, um pouquinho, era criança, então bebia um pouquinho, já ficava alterado e achava que aquilo era a solução, porque eu via o meu pai bêbado dentro de casa e achava que aquilo era normal. O tempo foi passando, eu fui crescendo e a minha mãe nos ensinou que nós tínhamos que fazer a diferença onde nós estávamos. E que para mudar a nossa vida, para ser alguém na vida, nós deveríamos estudar. Tem que estudar. E eu descobri que existia um curso chamado engenharia, que o engenheiro fazia muitas coisas. E eu disse, eu quero ser engenheiro. Mas não imaginei que tipo de engenharia eu queria fazer. E eu estava no segundo, terceiro ano do ginásio, que eu ainda sou da época do primário, ginásio, do científico, é muito melhor do que hoje. E eu estava no terceiro ano do ginásio e fiz um teste vocacional. E nesse teste vocacional, eu coloquei no teste vocacional que eu queria fazer engenharia. A professora Terezinha, professora de português, chegou com o resultado na mão e ela me olhou e disse, Renato, você pode fazer qualquer coisa, menos engenharia. Você não tem perfil para ser engenheiro. Eu digo, como não tenho, professor? É meu sonho, eu tenho um desejo muito grande, eu quero ser engenheiro. Ela disse, mas você não tem perfil. Eu digo, por quê? Eu quis saber por quê. Por que ela descobriu, olhando aquele teste, que eu não tinha perfil para ser engenheiro? Digo, ela que me explique. Aí ela foi e disse assim, você olhou o teu boletim? Você viu as tuas notas de física e de matemática? Eu não vi. Ela disse, o engenheiro, ele tem que gostar de física e gostar de matemática. Se você olhar as tuas notas de física e matemática, você vai ver que você não pode ser engenheiro. Eu peguei o meu boletim e fui olhar minhas notas de física e matemática. Tudo vermelhinho. 2, 3, notas horríveis. E aí eu pensei com os meus botões, digo, essa professora tem razão. Digo, e o que dá para fazer? Ela foi e me disse assim, vai estudar. Eu digo, mas se eu estudar, eu posso ser engenheiro? Ela disse, se você estudar, você pode. E eu fui estudar. Aprendi física e matemática. Física e matemática são duas matérias extremamente simples e fáceis de estudar, porque 1 mais 1 é 2. Acabou. Quando você entender que 1 mais 1 é 2, você vai entender qualquer equação matemática. E qualquer equação na área da física também. Não vai ter problema nenhum. Quando eu entendi isso, eu fui estudar e ficou muito fácil. Eu estava trabalhando, eu tinha por volta de 15 anos, 16 anos, eu estava trabalhando numa concessionária Volkswagen e veio um carro da fábrica naquela época com um defeito congênito. Ele nasceu doente, com um defeito no motor. Não tinha solução, ninguém resolvia aquele problema. Chamaram um técnico da fábrica. Veio um jovem, um moço da fábrica da Volkswagen, lá de São Paulo, e chegou lá no interior do Rio Grande do Sul. Quando ele chegou lá, na oficina, na concessionária, ele estava de terno e de gravata. E eu olhei para aquele moço, digo, puxa vida, olha só que estilo que ele tem para trabalhar. Ele entrou na oficina e apresentaram ele. Esse moço aqui é um engenheiro mecânico da fábrica. Digo, engenheiro mecânico, legal. O que esse cara faz? Digo, ele monta e desmonta motores, ele projeta automóveis, projeta navios, aviões, carros, ele faz muita coisa na área da mecânica. Aí ele tira o paletó, dobrou a manga da camisa, jogou a gravata para trás, se debruçou no motor, em 5 minutos ele resolveu o problema. Era uma regulagem que ninguém sabia fazer, só a fábrica fazia no carburador. Na época os carros tinham carburadores, os 2 carburadores estavam desregulados, ele regulou em 5 minutos. Resolveu o problema, limpou as mãos, vestiu o paletó, botou a gravata no lugar, voltou e foi embora. Eu digo, já sei o que eu vou fazer.
Eu quero ser engenheiro mecânico, porque o engenheiro mecânico trabalha de terno e gravata. E eu quero trabalhar de terno e gravata. Engenheiro mecânico que trabalha de terno e gravata, só quando estiver viajando. Nunca fui ao trabalho de terno e gravata, a não ser quando fui fazer o trabalho para o Senhor. Aí é diferente. Comecei a imaginar, digo, agora eu vou fazer engenharia mecânica, eu vou me formar, e aí a minha vida vai ser diferente. E fui estudar, me preparar para o vestibular, foi aquela batalha toda, onde que eu vou fazer, como vou fazer e tal. Descobri uma cidade chamada Caxias do Sul, onde tem uma grande universidade. Fui fazer o vestibular lá em Caxias do Sul, passei. Entrei na universidade. Agora eu vou concretizar o meu sonho e vou me tornar engenheiro mecânico. E quando eu saí da minha cidade, eu pensei assim, agora eu vou deixar aqui em Santo Ângelo, eu já morava na cidade de Santo Ângelo, vou deixar aqui todos os meus problemas, minhas tristezas, meus anseios, as minhas derrotas, vou deixar tudo aqui. E vou embora para uma cidade grande, já para mim já era uma metrópole, Caxias na época. Quando eu cheguei em Caxias do Sul, eu me enganei, porque os problemas, as dificuldades chegam na frente da gente. E eu fui encontrar na universidade uma turma de colegas, companheiros de faculdade, que até hoje eu tenho um bom relacionamento com eles, que tinham exatamente os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que eu tinha. Como é que nós resolvíamos os nossos problemas? Nós sentávamos numa mesa, enchíamos aquela mesa de cerveja e resolvíamos os problemas do mundo inteiro. Mas não conseguíamos resolver os nossos problemas. E nós pensávamos, quando a gente se formar, vai melhorar. A gente se forma, a situação fica legal, tudo melhora, passa a ganhar bem, vou ter dinheiro, eu tendo dinheiro, a minha vida vai ser um espetáculo. Então a nossa meta agora era formatura. Quando eu me formar, vai melhorar. E o tempo foi passando. Chegou o momento da formatura. Eu me formei numa época que a economia brasileira estava assim muito pujante. As empresas estavam indo dentro das universidades contratar os estudantes. Eu fui contratado 2 ou 3 meses antes de me formar engenheiro, eu já fui contratado como engenheiro, porque a empresa, uma indústria metal-mecânica muito grande na cidade de Caxias do Sul, estava precisando urgente de mão de obra especializada, mão de obra técnica. E eu fui trabalhar naquela empresa. Lá naquela empresa, quando eu cheguei lá, eu conheci uma moça que trabalhava na área de recursos humanos. Na época era departamento pessoal. Conheci ela, começamos a namorar, nos envolvemos. Eu tinha um apartamento montado, ela tinha um apartamento também montado, o apartamento dela. E nós morávamos um pouco em cada casa. Um pouco na casa dela, um pouco na minha casa. E vivíamos juntos, como todo mundo na época. Todos os meus colegas faziam. Para que casar? Mas eu, no fundo, pensava e tinha um desejo, que eu queria casar. Fazer uma família, ter uma casa organizada, ter uma casa estruturada, eu tinha um sonho. Ter uma casa diferente da minha casa, da onde eu tinha vindo. E o tempo foi passando, nós naquela situação, tinha dias que nós entrávamos em atrito, brigávamos, discutíamos, cada um ia para o seu canto, para o seu apartamento, e ficava tudo bem. Então a vida estava boa, estava legal naquela época. Chegou um momento que eu pedi ela em casamento. Eu disse para ela, eu acho que nós temos que casar. E aí ela foi e me disse, não quero casar. Porque ela também vinha de uma casa totalmente desestruturada, um lar totalmente desorganizado, e ela não tinha interesse em casar. E aquilo até me deixou um pouco triste, me decepcionado. Digo, puxa, eu também não quero essa vida que eu estou vivendo, eu quero organizar a minha casa. E ela não quer casar, então não vamos casar. Mas quando Deus tem um projeto na tua vida, tem um propósito na tua vida, as coisas são diferentes. Eu um dia cheguei em casa, fui lá na casa dela, e ela foi e me disse, eu acho que eu estou grávida. Quando a mulher diz que acha que está grávida, é porque ela sabe que ela está. E ela estava grávida. Aí eu digo, então vamos casar. Nós nos casamos, ela está aqui. Logo depois que nós casamos, 6 meses depois, nasceu prematuro
nasceu o Júlio César. Mas perfeitinho, naturalzinho, tudo com 6 meses depois do nosso casamento. Nasce o Júlio, que está aqui. 1 ano e meio depois, o Senhor nos dá um outro presente, que é a Ana Carolina. Nesse período, entre nasce o Júlio e nascer a Ana Carolina, nesse período de 1 ano e meio, eu chegava em casa e a Elisete começou a me dizer que ela ia morrer. Que ela tinha um problema, que alguma coisa dizia que ela ia morrer. Ela vai sair na rua, vai ser atropelada por um ônibus, vai ser atropelada por um caminhão, ela vai morrer. E aí eu comecei a pensar, digo, se esta mulher vai morrer, eu vou ficar com um prejuízo na minha mão. Digo, eu não posso ficar com esse problema, esse prejuízo, ficar sem ela, ficar com um bebê pequenininho para cuidar e, poxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu fui numa agência bancária lá na cidade e fiz um seguro de vida. Ela era minha beneficiária e eu era beneficiário dela. O seguro era tão alto que para poder validar o seguro, eu tive que levar ela lá na agência do banco na época. Ela foi comigo na agência, conversou com o gerente da minha conta, o gerente explicou para ela o seguro que eu estava fazendo, mostrou para ela os valores e pediu a assinatura dela na apólice, que ela concordava com aquele valor. Eu não lembro que valores atualizados eram hoje, se fosse trazer para os dias de hoje, mas era uma apólice muito alta. Porque provavelmente o gerente deve ter pensado, esse cara vai matar essa mulher. Ele vai aprontar alguma coisa com ela. Fizemos o seguro e eu comecei a esperar. Digo, daqui a pouco eu vou chegar em casa e alguém vai me dizer, um ônibus atropelou ela, um caminhão atropelou ela, o elevador, como ela me dizia que ela ia entrar no elevador, o elevador ia cair, ela ia morrer. E eu comecei a esperar. Não aconteceu. Não deu certo. Não recebi o seguro. Mas Deus sabe que eu também não tentei matá-la. Isso foi uma coisa que eu não imaginava que eu ia matá-la, né? Porque eu gostava dela. Mas se ela quisesse morrer, eu também não ia impedir. Eu ia receber o dinheiro do seguro. Nasce a Ana Carolina. Aí, depois que a Ana Carolina nasceu, eu fui descobrir que ela tinha uma coisa chamada síndrome do pânico. Eu não sabia o que era isso. Digo, para mim era mais alguma bobagem que a mulher tinha na cabeça, que inventava. Não tem o que fazer, fica arrumando uma síndrome. Não imaginava que isso era uma coisa tão séria, que é uma doença tão terrível, que as pessoas morrem por causa disso. Eu não sabia disso. E eu achava que era alguma bobagem. Depois eu fui descobrir. Nasceu a Ana Carolina, nós resolvemos, tinha feito muito sucesso na empresa que eu trabalhava, tinha crescido, tinha sido promovido várias vezes dentro da empresa, estava num cargo muito bom, salário excelente, resolvemos chutar tudo para o alto e montar um negócio. Vamos montar uma empresa, vamos montar um negócio, porque se eu sou bom trabalhando para os outros, trabalhando para mim eu vou ficar milionário muito rapidamente. Abrimos uma empresa, abrimos o nosso negócio, aí tem um plano, um tal de plano chamado Plano Collor. Nós abrimos e quebramos. Fomos literalmente à falência. Aí aquele cara que trabalhava na grande empresa, que tinha um cargo importante, que aquele cara que era bom no que ele fazia, ficou sem chão. Digo, e agora? Aí eu fui convidado para retornar para a empresa que eu trabalhava. No mesmo cargo, na mesma posição, tudo normal. Eu não quis, porque eu imaginava, não vou voltar para lá derrotado, não vou voltar para lá quebrado, não tem como. E eu imaginava que eu ia chegar em qualquer empresa que eu chegasse com o meu currículo, eu seria contratado. E eu me enganei, porque a economia deu umas reviravoltas e a situação ficou muito complicada naquele momento no Brasil. E aí eu disse para Elisete, só nos resta sair de Caxias do Sul, vamos embora. Eu disse para ela, vamos embora para Belo Horizonte, porque lá em Belo Horizonte a Fiat acabou de instalar uma grande fábrica de automóveis lá e eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vou trabalhar na Fiat. Não deu para ir para Belo Horizonte porque nós não tínhamos dinheiro para ir embora para lá. E aí eu digo, vamos para Porto Alegre é muito perto daqui de Caxias do Sul, eu não quero.
Então, nos resta Curitiba. Eu peguei uma carona de caminhão e vim embora para Curitiba, sozinho. Chegando aqui, eu imaginei, eu chego em Curitiba, eu organizo o meu currículo e na primeira empresa que eu entregar o meu currículo, eu sou contratado. Levou 4 meses. Ficamos 4 meses. Aí eu aluguei uma casa. Um mês depois, a Elisete veio com as crianças. Ela veio do Rio Grande do Sul trazendo 2 crianças pequenas. A Ana Carolina tinha 1 ano, o Júlio ia fazer 3. Chegamos aqui no Paraná com 2 crianças, as malas e a cuia para tomar chimarrão. Então, eu costumo brincar, dizer que nós íamos embora de lá de mala e cuia, só. Foi a única coisa que sobrou que nós trouxemos para cá, não trouxemos nada, não tinha mais nada. E aí recomeçamos aqui. Quando eu aluguei uma casa ali no bairro no Boa Vista, quando o Júlio chegou lá dentro da casa, ele era pequenininho, ele andava dentro daquela casinha e ele chorava. E ele dizia que queria ir para casa. Que nós íamos numa casa em Caxias do Sul que tinha 3 ou 4 banheiros, 2 churrasqueiras, garagem para 4 carros, era uma casa enorme. A gente perdia ele dentro da casa, ele brincando e correndo lá por dentro. Chegamos ali e fomos morar numa casa de tamanho 3x4, ali no Boa Vista. Mas era o que tinha restado. Ele não sabia por que ele estava ali. Eu sabia. Aí fui atrás de um emprego, o Senhor nos abençoou, eu não sabia que era Deus cuidando da gente, me colocou dentro de uma multinacional japonesa. Aí eu digo, agora a situação vai melhorar. E realmente melhorou. Chegou um momento que eu trabalhei com muito afinco, com muita dedicação, com muita responsabilidade dentro desta empresa, que um dia eu cheguei em casa, a Elisete me disse assim, o Júlio quer saber aonde que você está morando. Digo, como, onde é que eu estou morando? O Júlio sabe que eu moro aqui. Dizia, mas ele não te vê mais. Eu trabalhava todos os dias. Aí você vai me dizer assim, sim, mas todos os dias eu também trabalho, mas eu trabalhava todos, os 7 dias por semana. Eu ia para a empresa de segunda a segunda. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. Eu saía de casa, ele estava dormindo, quando eu voltava, ele estava dormindo. Então, ele não me via mais. E aí eu combinei com a Elisete que eu ia mexer num ursinho que ele tinha lá, que era um ursinho puff, que eu ia trocar o ursinho de lugar, que quando ele acordasse, o ursinho estava em outro lugar, aquilo era eu que tinha feito. Era o jeito dele saber que eu estava por ali. Porque eu estava preocupado em recuperar tudo aquilo que eu tinha jogado fora, tudo aquilo que eu tinha perdido. Eu vou recuperar, vou me dedicar, vou trabalhar. Eu ganhei dos japoneses da intensidade que eu trabalhava. É óbvio que eu colhi resultados rapidamente. Cresci dentro da companhia, salários melhorou, fui promovido novamente e a vida ficou boa. Viemos morar melhor, compramos carro, compramos telefone, a nossa situação se organizou. Eu pude voltar a tomar os meus whiskyzinhos diferentes, cervejinha importada, e a vida foi seguindo aquele curso normal que eu achava que estava tudo certo, porque eu bebia socialmente, mas eu era bem sociável. Tinha momentos que tomava um pouquinho demais. Eu acho que a Elisete às vezes exagerava um pouquinho, né? Não era que eu bebia muito, é que ela exagerava um pouquinho. Chegou um momento que eu fui convidado para fazer um curso nesta empresa, lá no Japão. Quando eu saio do Brasil, que eu chego no avião em São Paulo, a aeromoça recebe a gente com uma bandeja de boas-vindas, de drinks no avião, e eu olhei para aquilo ali e digo, essa viagem eu vou estar no céu. Foram 26 horas de avião de São Paulo a Tóquio. Eu cheguei em Tóquio praticamente bêbado, achando que tinha feito a coisa mais certa do mundo. Isso é vida. Isso sim que está certo. Cheguei no Japão e encontrei pessoas de 17, 20 países diferentes, com 10 idiomas diferentes, Malásia, Tailândia, México, Estados Unidos, Austrália, Brasil, enfim, tantos países, tantas línguas diferentes.
No treinamento, durante o curso, tudo se falava inglês, então a gente se entendia. Mas quando terminavam as aulas, que a gente ia para os restaurantes e se encontrava, ia tomar cerveja, todo mundo bebendo, eu descobri que eles tinham praticamente os mesmos problemas que eu tinha aqui no Brasil, e cada um falava a sua língua quando estava bêbado, e a gente se entendia. Como? Eu não sei, mas era uma coisa impressionante. E o tempo foi passando e voltei para o Brasil. E pensei, digo, agora que eu voltei para o Brasil, eu vou deixar todos os meus problemas do Japão e volto para casa. E a situação vai melhorar. A gente se engana. Volto para o Brasil, tudo igual. Mesma situação. Passado um tempo, 1996, nós estamos num domingo, na casa de uns parentes, comendo um churrasco, tomando cerveja, aquela alegria, dando risada e tudo mais. Uma pessoa chega ali e vai dizer assim para mim, diz, Renato, tem uma associação nesta cidade que ela tem a tua cara. Digo, sério? Essa associação se chama Associação de Homens de Negócio. Só isso que ele me falou. E ela faz uns eventos e faz reuniões aqui na cidade e reúne homens empresários, homens de negócios, e ela tem a tua cara. Eu digo, mas se é de homens de negócios, esses homens se reúnem, fazem negócios, deve dar muito dinheiro. Então eu quero participar dessa associação, quero me envolver com essa associação. E falei para a Elisete descobrir aonde que funcionava essa associação. Ela ligou para uma determinada pessoa, conversou com uma pessoa e descobriu que naquele próximo sábado teria um evento nesta associação só para mulheres. Eu achei aquilo muito estranho. Ela foi no evento, disse para como nós estávamos a fim de descobrir onde é que era essa associação, como é que ela funcionava, eu digo, você vai participar. Ela foi. Quando ela retornou, ela trouxe uma revista, como essa agenda aqui, que era a revista de divulgação da associação, e me entregou. Quando eu peguei a revista, que eu olhei assim, dizia, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Eu olhei Evangelho Pleno. Eu perguntei para ela, isso é coisa daquele povo que carrega a Bíblia debaixo do braço? Ela disse, é. Eu peguei a revista e entreguei para ela, digo, pode ficar. Eu não quero nada com esse povo, eu não preciso disso aí. Estou bem assim como eu estou. Eu não quero me envolver com eles. Mas eu percebi que alguma coisa tinha acontecido com ela. Ela estava diferente. O rosto dela era diferente. Alguma coisa aconteceu com ela naquele evento. E o tempo foi passando, ela foi participando dessa associação. Ela nunca tinha até então ido no mercado sozinha e comprado cerveja para mim. Eu chego do trabalho uma sexta-feira, fui abrir a geladeira pensando que não tinha cerveja em casa, digo, vou ter que chegar em casa, vou ter que ir no mercado, vou ter que ir lá no depósito, vou ter que ir em algum lugar buscar cerveja, porque terminou. Quando eu abro a geladeira para pegar um doce, para comer um pão, abri a geladeira, tinha cerveja na geladeira. Aí eu chamei ela, digo, Elisete, o que é isso aqui? Ela disse, eu estava no mercado e me lembrei de você, e me lembrei que não tem cerveja em casa. Tu estava sem cerveja em casa e resolvi comprar para ti porque tu gosta. Eu digo, Elisete, tu tem certeza que isso aí tu fez que está certo? Ela, sim, eu aprendi na Adonep, lá na associação, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói a sua casa. Aí eu até olhei para ela e disse, Elisete, continua participando dessa associação? Porque se essa associação te ensinou a comprar cerveja, ela é maravilhosa. Continua, vai lá. Aí nós fomos convidados para um jantar. Jantar como esse aqui, num restaurante lá em Santa Felicidade, no restaurante do Antônio, dia 31 de agosto de 1996. Daqui 2 semanas e pouco, vai fazer 22 anos. Nós fomos convidados para aquele jantar e aí ela me perguntou, nós vamos? E eu imediatamente me lembrei, é daquele povo. Digo, eu não posso ir. Digo, eu vou lá, eu vou gostar de me envolver com eles e daí não saio mais de lá. Digo, eu não vou. Mas falei para ela que eu iria. E comecei a pensar, digo, no dia do jantar eu vou fazer alguma coisa e não vou no jantar. Vou arrumar alguma estratégia para não ir no jantar. Chegou o dia 31 de agosto, 11 horas da manhã,
eu chamei as crianças na cozinha e disse para eles, digo, hoje eu vou fazer o almoço. Digo, nós vamos fazer bife, batatinha frita e mais alguma coisa lá. E eles vibraram, que maravilha e tal. Mas a minha ideia não era fazer o almoço, a minha ideia era tomar o meu aperitivozinho. Eu peguei 1 litro de uísque, coloquei em cima da mesa, peguei 1 litro de Underberg, coloquei do lado, peguei o meu copinho, no meu copinho cabia 5 pedras de gelo e meio litro de uísque quase no meu copinho, uns 500 ml no meu copinho. Peguei, fui colocando ali e digo, eu vou tomar isso aqui. Peguei 20 garrafas de cerveja e coloquei na geladeira. A parte de baixo assim ficou cheia de cerveja. Digo, eu vou colocar, vou tomar esse uísque, esse Underberg, e depois vou tomar cerveja. No final da tarde eu vou estar tão bêbado que a Elisete não vai me levar no jantar. Ela vai desistir. Só que eu não conhecia a força de Deus, a força do Senhor. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia o poder que ele tinha. Ela ligou para as mulheres da associação, que nós chamamos de capítulo hoje, ligou para as mulheres e disse, o Renato está bebendo de uma forma assim, parece que o mundo vai terminar para ele. E ele não vai no jantar. As mulheres disseram para ela, traga ele do jeito que ele está. Traga ele desse jeito. Aí começamos, ela, tu vai no jantar? Digo, não vou, e eu bebendo, tomando mais uma. Às 19 horas, eu desisti de brigar com ela. Digo, tá bom, eu vou no jantar. Nós morávamos no bairro do Portão, no Portão até Santa Felicidade, é uma boa distância, estava chovendo, 31 de agosto, estava chovendo, um frio como hoje, assim, e eu disse para ela, eu vou tomar um banho, eu vou fazer a barba, eu não vou de gravata, e eu vou dirigindo. Tudo ela concordou. Aceitou tudo, todas as minhas condições. E fomos para o tal do jantar. Aí eu pensei, digo, eu vou tomar um banho, vou me preparar e tal, mas eu vou levar uns 2 dias para tomar banho. Vou demorar o máximo tempo possível. O jantar estava previsto para iniciar às 20 horas. Nós chegamos no salão, lá no restaurante, era 21 horas. Digo, deve estar no final o jantar. Naquele dia, o grupo da Adonep, que estava fazendo aquele jantar, o grupo da associação que estava fazendo aquele jantar, estava inaugurando um equipamento de som novo. E alguém, na hora que foi ligar, não observou que se tu ligar um equipamento 110 numa tomada 220, vai queimar. Se for o contrário, até que dá uma enganada. E ligou e queimou o som. Tiveram que ir buscar um novo equipamento de som, nova aparelhagem, corre, atrasou tudo. Quando nós chegamos no salão, 21 horas, começou o evento. Entramos, começou. E eu estava daquele jeito. Aí quando nós chegamos na recepção, isso eu me lembro muito bem, que daí as mulheres disseram assim, nossa, a Elisete veio e trouxe o marido dela. E eu pensei comigo, digo, eu estou famoso aqui. Se eu ficar aqui, digo, eu vou entrar nesse jantar, vou participar, eles nunca mais vão me ver aqui. Eles vão me ver hoje, depois eu vou embora e nunca mais eu venho nessa associação. Aí uma pessoa foi e disse assim, chame a coordenadora do apoio feminino, que ela quer conhecer ele. Eu digo, poxa, mas já querem me conhecer, estou ficando importante aqui. E aquela mulher se aproxima da onde eu estava, uma distância mais ou menos daqui, aquela porta lá, assim, se aproximando daquela mulher na minha direção, eu comecei a olhar para ela. E ela vindo na minha direção, aquela mulher se transformou na minha frente. Ela ficou com uma roupa toda de prata, como se ela tivesse colocado sobre os seus ombros uma capa de prata. E em cima dela, na cabeça dela, uns 2 metros mais ou menos, vinha uma luz, um holofote dourado em cima da cabeça dela, e eu olhando para aquilo e comecei a pensar, digo, eu estou bêbado. Esse pessoal aqui está tudo sóbrio. Digo, eu estou vendo que aquela mulher se transformou ali e ninguém vê. Digo, mas o que está acontecendo aqui? Aquela mulher chegou onde eu estava, a Elisete me apresentou para ela me deu um abraço, e naquele instante eu fiquei sóbrio, do mesmo jeito que eu estou aqui nesta noite. Eu me lembro que eu olhei para a Elisete e disse para ela assim, eu não sei o que nós vamos fazer, mas eu quero entrar nesse salão, eu quero participar deste jantar, porque alguma coisa tem aí dentro que eu quero conhecer. Eu entrei,
Participamos do jantar, ouvimos uma preleção, uma história como essa que eu estou contando aqui, e naquela noite eu fiz o melhor, o maior negócio da minha vida. Eu abri o meu coração e fiz um contrato com o Senhor Jesus. E Ele mudou a nossa história. Nós ficamos lá no salão até 2 horas da manhã. Quem não queria ir, que estava doido para ir embora, era 2 horas da manhã, eu estava lá. E aí a coordenadora ficou numa mesa, ela, o marido dela, eu, Elisete, ficamos só nós 4 conversando, e ela foi e me fez uma pergunta, se eu lia a Bíblia. Digo, olha, eu leio ou não leio, porque todas as vezes que eu peguei a Bíblia para ler, que eu abri ela, o que eu vi na Bíblia lá? Guerra, briga, morte, só vi isso na Bíblia. Então eu não leio, porque é um livro muito complicado, é um livro que a gente lê e não entende. Aí ela diz, então hoje à noite, quando você chegar em casa, você vai fazer uma oração. Ela disse, você sabe fazer uma oração? Eu digo, claro que sei, eu sei rezar o terço. Ela, mas você vai fazer uma oração diferente. Você vai fazer uma oração que diz assim, Espírito Santo do Senhor, me ensina a ler e entender este livro. Amém. Eu digo, só isso? Tão simples assim? Ela disse, é tão simples assim. Digo, mas eu vou ler o que na Bíblia? Tu vai pegar a Bíblia e vai abrir. Tá bom. Pensei, é tão fácil, tão simples, né? Por que eu não vou fazer? Chegando em casa, era 2h pouco da manhã, entrei no apartamento e me lembrei, vou lá no quarto, a Elisete tem uma Bíblia do lado da cabeceira, lá na cama do lado dela, e eu vou lá pegar aquela Bíblia e vou ler. Eu entrei no quarto, me sentei na cama e me lembrei, Espírito Santo do Senhor, me ensina a ler e entender este livro. A Elisete foi na cozinha tomar água e tal, e quando eu abri a Bíblia, eu abri em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, permaneçam em Jerusalém, permaneçam onde vocês estão, que descerá sobre vós um poder, que eu não entendi nada, digo, que poder, o que é isso? E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando eu terminei de ler isso, eu comecei a gritar e chamar a Elisete, lá no quarto. Elisete, vem cá. Ela veio correndo lá da cozinha, diz, o que houve? E ficou parada assim na porta, eu estava sentado na cama, e eu fui e disse para ela, olha aqui, ó, eu estou lendo essas palavras aqui. Cada palavra que eu leio aqui, a letra pula de dentro da Bíblia, a letra corria em cima da Bíblia, pulava e batia na minha testa e entrava na minha cabeça. E eu expliquei para ela, aqui está dizendo que nós não devemos fazer nada, alguma coisa vai acontecer na nossa casa, na nossa vida, não sei o que é, e nós vamos ser testemunhas em Curitiba, no Paraná, no Brasil e até os confins da terra. Ela me olhou, depois, passado um tempo, ela me disse assim, tu sai de casa bêbado, volta do jantar, totalmente diferente, senta na cama, pega a Bíblia, lê uma passagem e fica me explicando o que está escrito ali, digo, ficou, o cérebro dele foi cozinhado pela bebida, pirou, está completamente doido. Naquela noite, no jantar, nós fomos quase que desafiados a participar de um culto no dia seguinte, dia 1º de setembro, numa igreja de crente. Eu vou ter que entrar numa igreja de crente. Domingo, 1º de setembro de 1996, eu entrei pela primeira vez na igreja Assembleia de Deus, lá na Central. Eu já estava de terno e gravata. Entrei, me sentei no primeiro banco, o pastor que estava pregando, ele pregou só para mim. Quando ele fez, tinha umas 5.000 pessoas aquela noite na igreja. Quando ele fez o apelo, eu fui o primeiro lá para frente. Cheguei lá na frente, e daí estou eu de pé lá na frente, esperando ele ver o que ia acontecer, e me lembrei. Atrás de mim aqui tem umas 5.000 pessoas. Com certeza tem alguém que está aqui que me conhece. Digo, como é que eu vou explicar isso amanhã lá na empresa? A pessoa vai me olhar e vai dizer, pô, Renato, que papelão foi aquele que tu fez ontem de noite lá na igreja? Eu digo, puxa, é mesmo. Aí eu pensei com os meus botões, digo, eu vou fazer uma coisa aqui que o pessoal não vai me enxergar. Digo, eu vou dobrar meu joelho. Me ajoelhei lá na frente.
Quando eu dobrei o meu joelho, eu comecei a chorar. Eu não chorava assim, não, eu chorava desesperadamente. E tudo aquilo que eu tinha de ansiedade, que depois eu fui descobrir que era uma tristeza, ansiedade, uma dor no meu peito, aquilo foi saindo, eu senti aquilo sair e foi embora. Terminou, aí o pastor foi e disse, aquele moço que estava de pé aqui na frente, ele já dobrou o joelho e está aqui chorando. Eu digo, pastor, não faça isso, o pessoal vai me ver. Aí, eu passei aquela semana sem entender o que estava acontecendo. Eu comentava daquele domingo de noite lá e eu chorava. E começamos a participar do trabalho da Donep. Só que daí você precisa consertar a sua casa. Porque todos os problemas que eu tinha dentro da minha casa, a culpa de todos os problemas da minha casa era da Elisete. Eu era bom. Eu não fazia nada de errado. Aquele dia lá na igreja, no dia 1º de setembro, lá na igreja, os meus olhos foram abertos. E eu vi que o problema dentro da nossa casa era eu. Eu tive que sentar com ela, eu tive que pedir perdão para ela. E até aquele momento, o Júlio César tinha um problema sofria de asma, problema respiratório muito complicado. E nós já tínhamos procurado ajuda em tudo quanto era lugar e eu não conseguia resolver o problema dele. Um domingo à tarde, passado já um tempo desse momento, desse setembro de 96, a Elisete me disse, nós precisamos contar a nossa história para as crianças. Colocamos o Júlio e a Ana sentados no sofá, lá na sala, contamos para eles a nossa história e pedimos perdão para eles por todos os nossos erros e pedimos perdão especificamente ao Júlio César. Porque o Júlio César foi concebido fora do nosso casamento. Naquela tarde, ele foi curado. Passado um tempo, ele veio me abraçar um dia, ele estava mais ou menos com essa altura assim, ele me abraçou e ele me chama de velho, não sei por que ele me chama de velho, né? Mas é um velho tão carinhoso que é um bálsamo para os meus ouvidos. E ele chegou e me disse, velhinho, eu quero ser mais alto do que você. Só que o pediatra tinha dito que ele ia ter no máximo 1,70 m quando ele nasceu. Que ele não ia crescer mais de 1,70 m. E aí eu disse para ele, digo, filho, se eu pudesse, eu fazia você crescer. Mas eu não posso. Mas eu conheço aquele que pode. Ele saiu correndo ali da sala e foi lá para o quarto dele e fechou a porta. E ele falou com o Rei dos Reis, com o dono da vida. E ele fez um pedido que depois eu fiquei sabendo o que era. E ele pediu para ter 1,80 m, 81? 80, 1,80 m, ele tem 1,83 m, né? Ele tem 1,83 m hoje. Deus fez ele, então o Senhor acrescenta, ele dá tudo muito mais do que a gente pede. E um dia ele chegou para mim e me disse assim, que ele queria seguir os meus passos, que ele queria ser igual ao pai dele, que ele queria ser engenheiro. E aí ele me disse que ele ia fazer engenharia elétrica. E ele seria engenheiro eletricista. E eu sempre brinquei com ele que era um engenheiro elétrico, porque o engenheiro elétrico dá choque. E ele é um engenheiro eletricista. Aí ele foi fazer o vestibular, se preparou, foi estudar, fez o vestibular, se formou numa das melhores universidades brasileiras, numa das melhores universidades na área de engenharia brasileira, se formou na Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Ele é engenheiro eletricista formado lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Quando ele resolveu ir para lá, eu não entendi no momento. Digo, por que o Júlio, se tem engenharia elétrica em Curitiba, por que ele tem que fazer em Florianópolis? Mas eu me lembrei que eu também tinha saído de casa. Tinha ido estudar fora, e eu contava para ele as aventuras e tal, e aí ele foi estudar em Florianópolis, e lá em Florianópolis, ele se envolveu com aquele pessoal daquela associação chamada ADONEP, da Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E lá naquela associação, ele conheceu uma princesa que era a coordenadora do apoio jovem. E foi
Passado um tempo, eles começaram a namorar, namoraram 5 anos, casaram, ele se formou em 2014, e em abril de 2014 ele se formou, e em novembro de 2014 eles casaram. Fica em pé, Lu. Essa é a minha segunda filha, que foi o presente que o Júlio encontrou lá em Florianópolis. Ela veio de Cáceres, do Mato Grosso, para Florianópolis, para encontrar o Júlio lá. Esse é o que Deus faz. Hoje eles moram em São Paulo, estão muito bem em São Paulo. E aí a Ana Carolina, pequenininha, disse que tinha um sonho, que ela queria estudar, que ela queria fazer veterinária. E eu fui e disse para ela: filha, veterinária é um curso difícil, você vai ter que estudar bastante. Ela disse: não tem problema, eu estudo. Mas daí eu falei para ela: mas se um dia chegar no teu consultório um pessoal de um circo que vem aqui para a cidade e te vir trazer tigre, cobra, girafa, leão, esses animais ficarem doentes, tu vai ter que atender. Ela pensou, falou mais nada. Passados uns 2, 3 meses, ela chegou para mim e disse: papi, descobri o que eu quero. Eu não quero mais ser veterinária. Ela tinha uns 7, 8 anos. Eu não quero mais ser veterinária, eu quero ser médica. Eu quero cuidar de gente. Aí eu digo: filha, se veterinária tu tinha que estudar, para ser médica tu vai ter que estudar muito mais. Ela me olhou e disse: não tem problema, eu estudo. A Ana Carolina é formada em medicina aqui pela Universidade Federal do Paraná. Ela fez residência em cirurgia geral aqui no Hospital do Rossio, aqui em Campo Largo, na cidade, na região metropolitana, um excelente hospital. E lá ela descobriu que ela tinha paixão por crianças. E hoje ela está no 2º ano de residência de cirurgia pediátrica, que já é o 4º ano de residência dela, de cirurgia pediátrica, num dos hospitais de referência infantil do Brasil, que é o Hospital Pequeno Príncipe, aqui de Curitiba. Então, esses são os presentes que o Senhor nos deu. Essas são as coisas que naquele dia, quando eu fiz o maior negócio da minha vida, o Senhor nos abençoou. Eu pude, na formatura do Júlio César, dar um presente para ele que eu não ganhei do meu pai. Nós podemos chegar lá na universidade, no dia da formatura dele, encostei na frente do bloco da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina um carro. Quando ele saiu, eu chamei ele e disse para ele: filho, eu vou te dar uma Kombi de presente. E ele achou aquilo muito engraçado. E nós, com um pacote na mão, eu pedi para a Ana Carolina entregar para ele. A Ana Carolina entregou e realmente era uma Kombi, uma Kombizinha metálica. Ele tem na estante dele guardada lá em São Paulo. Dentro da Kombi estava a chave do carro dele. Eu fui o único pai que fui numa formatura de nível superior com uma chavezinha de fenda no bolso do casaco, porque ele precisava desmontar a Kombi, tirar 2 parafusinhos para tirar a chave do carro dele, estava dentro da Kombi. Aí quando ele tirou a chave, ele me olhou e disse: o que é essa chave? Digo: deve ser a chave da tua Kombi. Daí ele disse: mas essa aqui não é a marca da Kombi. Digo: então aperta nesses botões e vamos ver o que acontece. Quando ele apertou na chave, o carrinho apitou lá fora. Ele olhou e disse: que carro é esse aí? Digo: dá uma olhada na placa. Ele olhou lá a placa, é ACZ 4988, que é 4 de setembro de 88 que ele nasceu. Nós podemos dar de presente para ele, porque ele merecia. Ele estava realizando o meu sonho de ver o meu filho formado. Mas logo depois, a doutora Ana Carolina se formava. E eu tinha que dar um presente para ela também. Aí eu falei para ela, digo: filha, o teu carro não vai sair agora. Tu vai ganhar o teu carro depois da formatura. Nós fomos na concessionária alguns dias antes da formatura dela. A formatura, a colação de grau dela era na sexta-feira à noite. E eu fui lá na concessionária e disse: olha, eu compro o carro, mas vocês vão me entregar ele no sábado. Se vocês não me entregarem ele no sábado pela manhã, eu não levo. Aí eu me expliquei para o vendedor por que eu queria no sábado. Ele disse: não, eu venho aqui lhe entregar esse carro. Eu venho aqui às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, lhe entregar esse carro.
No sábado, nós fomos lá, eu tinha um carro usado na garagem, que ela estava usando, troquei o carro, coloquei o presente dela na garagem e pedi para ela descer lá na garagem, que eu queria ver uns negócios com ela. Ela chegou lá e não achou o carro dela. Estava lá o presente dela. Digo, dá uma olhadinha para a placa, filha, 1202, que é 12 de fevereiro que ela nasceu. Digo, está aí, ó. Esse é o teu presente. Então são coisas que o Senhor nos capacita, Ele nos abençoa, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele tomar conta da nossa vida. Ele tem o melhor. Na palavra de Deus diz que se quiseres e me ouvires, se quiseres e ouvires a palavra do Senhor e abrir o teu coração e deixar Ele entrar, você vai comer o melhor desta terra. E o melhor desta terra é aquilo que você quiser, é o melhor. É o que está escrito na palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que se você atentamente ouvir a palavra do Senhor e cumprir os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor vão te seguir. Elas vão te perseguir e vão te alcançar. Você pode até fugir, correr. Elas vão correr mais do que você e vão te alcançar. E as bênçãos do Senhor têm nos alcançado, têm mudado a nossa história, têm mudado a nossa vida, têm mudado a nossa família todos os dias. Eu estava numa ocasião dessas contando esta história que eu contei aqui num evento lá na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, e as minhas irmãs, meu cunhado, com exceção da minha irmã mais velha, todos foram à frente e estão na igreja hoje. A minha irmã, depois, num outro evento, no dia seguinte, na cidade de Santo Ângelo, eu contei novamente a mesma história. Ela foi lá ouvir novamente e se rendeu também aos pés do Senhor. Então, a nossa família, a família da Elisete também, os irmãos, estão se rendendo dia após dia, porque estão vendo a história que o Senhor fez, as transformações, as mudanças que o Senhor fez na nossa casa. E como tem nos abençoado agora, nesse momento, neste dia, hoje, o Senhor tem derramado bênçãos especiais na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Porque eu sou bom? Não. É porque eu abri o meu coração. Na palavra de Deus diz que eu estou à porta e bato. Se abrires o teu coração, eu vou entrar e vou ceiar com você. Veja o nível de intimidade que o Senhor quer ter com a gente, que Ele quer ter com cada um de nós. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele entrar. E Ele toma conta da nossa vida e muda, e transforma a vida como transformou a minha vida. Pega uma vida de um bêbado, que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para dar errado com seus filhos, e transforma numa pessoa decente, num homem de valor, que tem orgulho de contar, orgulho de uma forma especial de falar dos seus filhos, da sua casa e da sua família. Porque hoje, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. E eu me sinto muito tranquilo, muito bem, muito feliz de contar isso na frente dos meus filhos, da minha esposa, porque eles são os testemunhos oculares desta história. E eles sabem o quanto foi complicado lá atrás e como está sendo bom o que nós estamos vivendo nesse momento, desses últimos anos que o Senhor tem preparado para nós. Eu vou convidar a todos agora a se colocarem em pé, que eu quero fazer uma oração.